No princípio criou Deus os céus e a terra. Começa o primeiro versículo da Bíblia. Bereshit bara Elohim ve'et hashamayim haaretz. A palavra criou no hebraico é bará, vem do verbo criar, do verbo bará. A palavra bará é criar do nada, é criar sem auxílio de uma matéria pré-existente. É criar de onde não existe uma matéria-prima. Somente Deus pode fazer o bará. Só Ele realiza esse tipo de criar, esse tipo de bará, ok? Esse primeiro versículo é bastante elucidador. É um versículo bem interessante que vai desvendar uma série de coisas no capítulo 1 de Gênesis. Mas eu não vou aqui discorrer os temas, né, as interpretações teológicas, inclusive a minha, que eu tenho falado nas aulas ministradas por mim. Pois bem, o que eu quero dizer aqui é que por esses dias eu tenho falado bastante acerca da fé. A fé é aquilo que você faz, não é aquilo que você sabe. A fé, ela age no intelecto, na razão, não no sentimento, não a fé religiosa tradicional. A fé, ela diz respeito a entender, a enxergar, a visualizar, a crer em algo que ainda não existe. Isso é fé. Então eu estava com esse tema, meditando um pouquinho sobre essa questão, e eu cheguei a uma conclusão. Quando Deus faz a criação, né, obviamente que tudo que Ele cria está no versículo 1 de Gênesis, porque a palavra bará vai aparecer aí, e depois Ele vai ativar todas as coisas com o poder da sua palavra, e disse Deus haja luz, e disse Deus haja separação do firmamento e da terra, e disse Deus haja separação do firmamento das águas, e disse Deus haja luzeiros para governar o dia e a noite, haja astros para iluminar a noite, enfim, e disse Deus, até chegar no versículo 26, e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Ou seja, aí Deus faz uma pausa, resolve criar um protótipo, um boneco de barro, né, com as suas próprias mãos. Veja que interessante que nada da criação, nem um ser da criação, ele cria com as mãos, ele cria com o poder da palavra, mas o homem ele cria com as mãos, ele toca, ele passa relacionamento, ele passa afetividade, ele passa conexão com as mãos. E além disso, ainda para ter um DNA maior de Deus, ele realiza o theopneustos, ou seja, o sopro divino, o sopro de Deus dentro daquele homem. E a partir daí ele passa a ser alma vivente. Pois bem, olha que coisa curiosa. Se Deus passa do seu espírito para o homem, se Deus transfere do seu DNA original para o homem agora está completo. Então ele tem a parte interna de Deus e ele também tem a parte externa confeccionada por Deus com uma exclusividade, né, única, né, da criação. E então o relacionamento deste homem no capítulo 1 e capítulo 2 de Gênesis era perfeito, era um relacionamento perfeito, havia comunicação. A Bíblia fala que todos os dias, no final do dia, no final do expediente, Deus passava no jardim, na virada do dia, para conversar, para se relacionar com o homem, para trocar ideias com o homem sobre os seus projetos, sobre os seus desígnios. Mas isso durou pouco, foi até o capítulo 3. No capítulo 3, então, o homem peca, ele erra, então ele é convidado a sair desse habitat, desse relacionamento, dessa intimidade com Deus e corta esse relacionamento com Deus. Ele mesmo corta porque ele peca, ele cai, houve a queda do homem. Não é? E eu fico imaginando que a partir daí ficou mais difícil o relacionamento do homem com Deus. O homem agora não tem mais o DDD direto, não tem mais a ligação direta com Deus, porque até então ele tinha todo esse pacote de benefícios com Deus. E do capítulo 3 em diante, o homem perde esse relacionamento. Então Deus, misericordioso como Ele é, grandioso como Ele é, poderoso como Ele é, eu fico imaginando como Ele ia resgatar esse homem, que tipo de ação, que tipo de atitude, como Ele ia implementar no homem alguma coisa para resgatá-lo lá na frente. Então o que Deus faz? Ele cria um dispositivo, um único dispositivo. Um dispositivo com 2 letras forma essa palavra. No hebraico é emuná, mas nós conhecemos como fé. Ele cria esse dispositivo pequenininho e ele insere no homem, como se fosse um chip no homem.
E a partir daí, o homem, obviamente, que ficou mais difícil o relacionamento com Deus, porque até então ele podia conversar, podia trocar ideias com Deus no jardim, a qualquer momento podia chamar Deus, mas a partir daí, agora o homem precisa interiorizar, né? Precisa entrar dentro de si mesmo e verificar se ele consegue perceber Deus pela fé, por algo que ele não está vendo, por algo que ele não está enxergando, por algo que ele não está apalpando. E agora sim, através desse dispositivo, quando acionado, quando conectado entre o homem e Deus, entre o mundo que nós vivemos e o mundo transcendental, aí chama a atenção de Deus e Deus então age. Por isso que eu disse, fé é ação e não é aquilo que você sabe. Fé não é aquilo que você imagina ser, não é sentimento, é razão, é intelecto, é reconhecer, é olhar para dentro de si e ver exatamente qual é o grau de intimidade que você tem com Deus. A fé é medida assim. Isso é fé, isso é atitude, isso é relacionamento. Ficou mais difícil a partir da queda do homem, a partir da entrada do pecado na raça humana, mas não ficou impossível conectar, se comunicar com Deus.